Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para cada um de vocês. Um dia sobrenatural no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo um dia estrondoso na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Cordeiro. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma madrugada. Aleluia. É muito bom orar na madrugada. Meu Deus. Quem começa a pegar gosto pela madrugada, não quer mais sair da madrugada. Shalom, shalom, profetiza Zaine, profetiza Paula. Shalom, shalom, Neila, Mariane, Fabiola. Shalom, pastora Bruna. Shalom, shalom, Alva. Shalom, Alicia. Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Amém? Já declaro um dia estrondoso. Amém? Gente, ontem teve um culto. Ontem eu fui pregar no Fire Hub de Jundiaí. O céu estava aberto. Amém? Pensa num céu aberto. Korabakanassui. Aleluia. O céu estava aberto. Aleluia. Então ontem eu fui ministrar a palavra, né? No Fire Hub Jundiaí, que está ali debaixo da cobertura da Gleice e do Clesson. Foi tremendo. Se você não assistiu, depois que terminar essa live, eu recomendo que você assista e receba, né? Até falei pro apóstolo, apóstolo, eu tava no óleo. Ele falou, você tava. Parecia que você tava, ele falou assim, parecia que você tava pregando na conferência. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. O povo está faminto. E onde tem um povo faminto, a atmosfera do Espírito Santo, ela se anuncia. Amém? A atmosfera do Espírito Santo, ela vem. Glória a Deus. Então, se você não assistiu esse culto, quando acabar aqui o devocional, assista. Tá aqui no meu Instagram, tá nesse Instagram. E você vai ser tomado de unção. Eu preguei uma palavra poderosa. Falei também do Espírito Santo. Amém? Falei sobre a conversão genuína. Mas eu tava... Aí o apóstolo, eu tava tomada. Eu fui daqui para Jundiaí uns 40, 50 minutos, né, amor? Eu já fui orando em língua, eu já fui na outra dimensão já. Eu fui arrepiada de glória. Tava arrepiada de glória. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? O Senhor está levantando uma geração faminta. O Senhor está levantando um povo que carrega a espada na mão e a tocha na outra. Ó, eu estava ao vivo. Então, queridos, foi sobrenatural. A gente estava fazendo uma live no Insta da Global. Aí eu falei, aí veio um insight assim, faz no seu, porque no seu, pessoal mais ativo no seu. Amém? E aí eu peguei, né, o apóstolo começou a gravar ali e foi sobrenatural. Amém? O Espírito Santo fez aquele culto, não foi nós, foi o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então, é sobre isso, a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. E o Senhor quer que você viva, né, esse fogo, essa manifestação de glória todos os dias. É todo o tempo, é toda a hora. Aleluia. Glória a Deus. Os céus estavam abertos. Aleluia. Vocês não têm noção da atmosfera. A atmosfera. Glória a Jesus. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Vamos orar para nós começarmos? Aleluia. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te glorificar, Senhor Deus, por cada vida que está aqui. Quero te glorificar, Senhor Deus, por cada vida, Pai, que esteve conosco na oração da madrugada. Obrigada, Pai, porque o Senhor, Pai, mais uma vez rasgou os céus e esteve manifestando a Tua glória, a Tua presença, usando a vida do apóstolo Júnior, usando a minha vida, usando a vida daquele que louvou, Senhor Deus, usando a vida, Senhor Deus, de cada um de nós que esteve ali intercedendo. Pai, que o Senhor aumente o fogo das madrugadas.
Aumente a nossa vida de oração. Nos leva, Senhor Deus, a partir de hoje para um nível mais profundo. Senhor Deus, rasga os céus de revelação e de conhecimento. Senhor, eu entro agora debaixo da dispensação e debaixo da unção de governo do Espírito Santo. Senhor Deus, o meu espírito, a minha alma, a minha mente é governada pelo Espírito Santo de Deus. Eu me submeto ao Espírito Santo para que Ele use a minha vida, Senhor Deus, mais um dia aqui nesse devocional. Que não seja eu, mas o Teu doce e amoroso Espírito, Senhor Jesus, através da minha vida. Obrigada, Deus, por esse dia maravilhoso. Nós consagramos esse domingo ao Senhor. Nós consagramos tudo aquilo que está por acontecer durante esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, aleluia. Eu quero profetizar algo aqui. Em breve nós teremos um Fire Hub. O Fire Hub é um culto de fogo nas casas, como você viu ontem. Muito parecido com célula, mas não tem nada a ver com célula. É um formato, uma metodologia a qual o Senhor me deu. Então, Fire Hub significa centro de fogo, né? Em breve, né? Os Fire Hubs só podem acontecer através, né, do Ministério Global Fire, através dos nossos líderes, certo? E se você quiser fazer uma célula, um culto no lar seu, aí você também pode. Mas eu quero profetizar aqui que em breve nós teremos um representante, um líder em cada cidade com um Fire Hub, tá? Para que você possa ser incendiado por essa glória, para que você pode ser incendiado por esse DNA qual nós carregamos, amém? Então, Fire Hub são os cultos de fogo no lar, tá? Que estão debaixo do Ministério Global Fire, certo? Que vão ser aí, né, ministrados pelos nossos pastores. Então, a gente já tem alguns de pessoas que já estão capacitadas para realizar, como a pastora Gleice, pastor Clécio, certo? E logo nós vamos ter um em cada cidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, você crê nisso? E assim nós vamos plantar muitas igrejas em toda a nação, em todas as nações, em todos os estados, vivendo um avivamento extraordinário. Aleluia, você crê nisso? Bendito é o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro Santo. Abra comigo em Joel, capítulo de número 2. Amém? Abra comigo em Joel, capítulo de número 2. Aleluia. Vamos ler? Joel, capítulo 2. Diz assim. Vocês aceitam um cafezinho? Hoje meu café tá bem... Um café novo, o apóstolo disse. Tá bem chá, né, amor? É. Mas isso aqui é café, tá? Toquem a trombeta em Sião. Soem o alarme em meu santo monte. Que todos tremam de medo, pois está chegando o dia do Senhor. E um dia de escuridão e trevas. É um dia de escuridão e trevas. Um dia de densas nuvens e sombras profundas. Como o amanhecer se estende pelos montes, assim surge um grande e poderoso exército. Nunca se viu algo parecido e nunca mais se verá. À frente deles o fogo arde, atrás deles vem chamas, diante deles a terra se estende, bela como o jardim do Éden. Atrás deles só há desolação, nada escapa. Parecem cavalos, atacam como cavalos de guerra. Olhem para eles, saltando sobre o topo dos montes. Ouçam o barulho que fazem como o estrondo de carros de guerra, como o fogo crepitante que devora, como fogo crepitante que devora um campo cheio de palha, como um exército poderoso que avança para a batalha. O medo toma conta do povo. Todo o rosto fica pálido de terror. Os agressores marcham como guerreiros e como soldados, escalam os muros da cidade, marcham sempre em frente, sem deixar suas fileiras. Não empurram uns aos outros, cada um se move na posição correta. Rompem as linhas de defesa, sem desfazer a formação. Atacam a cidade e correm ao longo de seus muros. Entram em todas as casas e sobem pelas janelas como ladrões. A terra treme com seu avanço e os céus estremecem. O sol e a lua escurecem. Olha que forte isso aqui. E as estrelas deixam de brilhar. Quem crê que nós estamos nos fins dos tempos?
Eu creio de todo o meu coração. Ainda mais agora, né? Com esse possível acordo de paz. O Senhor está à frente de seu exército com um grito e Ele o comanda. É seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível. Quem poderá sobreviver? Por isso, o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração. Grifem agora esse verso de número 12. Voltem para mim de todo o seu coração. Venham a mim. Olha só como Deus chama para voltar para Ele. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não adianta só falar, Deus, eu estou voltando. Você tem que provocar isso. Amém? Você tem que mostrar para Deus de fato que você quer estar com Ele. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. Isso aqui é muito forte, queridos. Então Deus não quer um teatro, não. Porque muita gente às vezes rasga a roupa. Fala coisas, faz gestos. Mas Deus quer que você rasgue o coração. Volte para o Senhor seu Deus. Isso aqui, queridos, nessa passagem de Joel é um chamado ao arrependimento. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Nós vemos que Deus ele é muito justo, né? A ira do Senhor se estende sobre aquele que é desobediente. Mas olha aqui que o texto de Joel fala. Voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Então, se você se achega a Deus com o coração aquebrantado, se você se achega a Deus, tá? Rasgando o coração de verdade, Deus, ainda que Ele tenha estabelecido uma sentença contra a sua vida, Ele pode voltar atrás, assim como Ele voltou atrás sobre a sentença que havia sido estabelecida sobre Nínive. Deus ia destruir Nínive. E Deus volta atrás porque o povo jejua 3 dias, veste pano de saco, lança cinza na cabeça. Então, havia uma sentença terrível sobre Nínive. Mas aí Jonas vai pregar e Deus vai retirar. Então esse Deus ele é misericordioso, mas Ele quer o nosso posicionamento, Ele quer que a gente venha rasgar o nosso coração, amém? Quem sabe Ele mude de ideia e lhes envie uma bênção em lugar desse castigo. Aleluia, eu já grifo tudo isso aqui, amém? Talvez possam apresentar ofertas de cereal e vinho ao Senhor, seu Deus, como faziam antes. Toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum. Convoquem um tempo de jejum. Juntem o povo para uma reunião solene. Reúnam e consagrem todo o povo. Consagrar, queridos, é como eu disse para você. Expliquei a diferença de consagrar e santificar. Santificar é processo de todo dia. Consagrar é um evento pontual. Então aqui, o profeta Joel está falando assim, olha, se junta o povo, se consagra, faz um ato de consagração ao Senhor, amém? Reúna e consagrem todo o povo, os anciões, as crianças, até os bebês, chamem o noivo de seu aposento e a noiva e dê o seu quarto, chamem o noivo de seu aposento e a noiva de seu quarto. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre o portico do templo e o altar. Que façam esta oração. Olha só, toda vez que você vê um modelo de oração na Bíblia, eu quero que você grifa, né? Poupa o teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria. Então a gente pode orar assim pelo Brasil, amém? Não deixes que seja motivado de piada, não deixes que seja motivo de piada para as nações que dizem, onde está o seu Deus? Olha que forte, grifa essa oração. Então o Senhor teve compaixão de seu povo e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu, vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite, suficiente para saciá-los. A gente viu ontem no capítulo 1 que veio uma escassez tão grande que eles não tinham nada nem para lançar como sacrifício, amém? Não tinham nada para lançar no altar do Senhor.
Mas aqui, olha só, aqui no 19, o Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, vinho novo e azeite suficientes para saciá-los. Então Deus está enviando para saciá-los. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações vizinhas. Expulsarei esses exércitos que vêm do norte e os enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. Aleluia. O mau cheiro dos corpos em composição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito grandes coisas. Não tema, ó terra, alegre-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenha medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar fruto. As figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia chuvas na medida certa. As chuvas de outono voltarão a cair, e também as chuvas da primavera, e as eiras voltarão a encher de trigo. Aleluia! E os tanques de prensar transbordarão de vinho novo e azeite. Eu quero profetizar para a sua vida. O Senhor volta a trazer chuva sobre as áreas que estão secas na sua vida. O Senhor faz brotar, amém, o fruto sobre a tua vida. Eu declaro que o Senhor começa a encher os teus celeiros. Eu declaro que o Senhor começa a trazer suprimento sobre ti. Eu declaro que o Senhor vem trazer chuva, orvalho para nutrir áreas da sua vida que você olha e fala, tá seco, não tem fruto, não tem provisão. Eu profetizo que o Senhor traz frutificação aonde faz tempo que você só vê escassez, onde faz tempo que você não vê nada brotar. Eu profetizo que o Senhor faz com que a chuva seródia das bênçãos dele venha sobre ti, venha sobre a tua casa, venha sobre a sua família, venha sobre cada área da sua vida. Eu profetizo um tempo de restituição daquilo que o diabo tomou de você. Eu profetizo um tempo onde o Senhor restitui aquilo que foi roubado. Eu profetizo um tempo que o Senhor te levanta, mantoria secaia. Eu profetizo que hoje o Senhor ressuscita vale de osso seco dentro da tua vida. Eu declaro que o Senhor ressuscita áreas da sua vida que você olha e fala, isso aqui é impossível, isso aqui é só um milagre. Eu declaro hoje que aquilo que para você é impossível é a especialidade do grande eu sou. Para ele é com pensar, é um piscar de olhos. Eu decreto hoje que toda a área da sua vida que está seca ou sequíssima, o Senhor faz com que a chuva venha, o Senhor faz com que ela se frutifique, o Senhor faz com que ela se desperte. Eu declaro que todo vale de ossos sequíssimos ressuscita sobre a sua vida. Eu declaro que o Senhor ressuscita as promessas que você acha que morreu. Eu declaro que o Senhor ressuscita os sonhos que você acha que já não vão brotar, que já não vão florescer mais. Eu declaro que o Senhor ressuscita o teu chamado. Eu declaro que o Senhor ressuscita o teu ministério hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu lhes devolverei o que... olha só o que Deus vai falar aqui. Eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos salteadores, dos destruidores, dos cortadores. Enviarei esse grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar. Grifa o 26. Aleluia. Vocês voltarão a ter alimento até se saciar e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Aleluia. Eu estou agora em Joel 2, capítulo 28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, agora, aqui você grifa de outra cor. Aleluia. Aqui é a promessa do avivamento. Aqui é a promessa do Pentecoste. Aqui é a promessa fatídica. Em Joel 2, 28, do Espírito Santo de Deus. Nós estamos numa série do Espírito Santo.
Joel vai profetizar alguns anos antes de Cristo vir, que um dia o Espírito da verdade, o Espírito da consolação, o Espírito de Cristo, o Espírito grande eu sou, ele viria na sua totalidade sobre a terra, e todo aquele que crê ia viver sinais, maravilhas, ia viver uma revelação genuína do Senhor, amém? Então, esse versículo, olha só, tem algumas coisas na Bíblia que você precisa saber de cor, você precisa colocar no teu coração, e Joel 2:28 é uma delas. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, tiver feito o quê? Depois que Deus restituiu o que o diabo te roubou, depois que Deus restaura áreas da sua vida que você outrora achava que não tinha jeito mais, depois que Deus restaurar toda a área que o gafanhoto devorou, toda a área que os gafanhotos se apoderaram, depois que Deus restaurar vales de ossos secos dentro de você, Meriaba, que não socoia. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu Espírito. Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Porque no Antigo Testamento a gente vai ver que o Espírito Santo, ele não era para todos, ele era somente para aqueles que o Senhor escolhia para direcionar um povo. Ou era um profeta, ou era um juiz, ou era um rei, era contado nos dedos e não era todos ao mesmo tempo. Então, naquele tempo, no Antigo Testamento, que aqui a gente vê que Joel tinha o Espírito Santo, Jeremias, Isaías, o rei Davi, o rei Saul, Samuel, profeta Natan, Débora, Malacá, Somocoa. A gente vai ver homens e mulheres de Deus que têm o Espírito Santo para uma determinada missão, são empoderados pelo Espírito Santo para conduzir o povo, para alertar o povo, para exortar o povo, mas o Espírito Santo, até aqui, ele não estava disponível para todo mundo. Mas Deus faz uma promessa em Joel 2:28. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei o meu Espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Que me honra, canta maiacei. Farei maravilhas nos céus e na terra. Sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue. Nós temos aqui Atos, prestem atenção, faz 2000 anos que o nosso Cristo veio, morreu, ressuscitou, aleluia. O Espírito Santo, eu tô lembrando de algo aqui agora, faz exatamente 2000, amém? E 26 anos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Anos antes, o profeta Joel vai declarar que o Espírito Santo de Deus, ele iria vir sobre todos. Mas aqui no final, a gente já vê um texto apocalíptico também. Tá falando, olha, vai se cumprir que o Espírito Santo, que o meu Espírito venha sobre todos. E vocês vão viver sinais, maravilhas, milagres, curas, que me saia. Mas também, quando esse tempo chegar, o tempo do fim se aproxima. Nós somos uma geração do arrebatamento, queridos. Amém? Jesus fala que em 2 dias. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E muitas pessoas acharam que Jesus vinha no ano 2000, sim ou não? Todo mundo achou que esses 2 dias era referente a 2000 anos. Só que esqueceram de contar os 33 anos de Jesus. Esqueceram de contar os 33 anos de Jesus. Então é 2000 mais 33. Então eu creio de todo o meu coração que nós estamos aí, nas dores de parto, prestes a entrar na grande tribulação. E a única coisa que nós teremos como arma é a nossa salvação, é a nossa vida com Deus, é o óleo na lamparina, é a única coisa que você pode ter. Queridos, a joia mais preciosa, se nós de fato formos viver um tempo como este, é o óleo da lamparina.
E o óleo da lamparina é a intimidade que você constrói naquele processo que eu expliquei para você, santidade contínua. Se não houver santidade contínua, não tem óleo na lamparina. E se não tiver óleo na lamparina, ela não fica acesa, porque o fogo da lamparina é o Espírito Santo. E vai ficar igual a história das virgens. Ambiriachakai. Tinha as virgens prudentes, elas tinham óleo na lamparina. Mas as virgens imprudentes, as insensatas, elas não carregavam óleo. E aí no grande dia elas ficaram desesperadas, porque intimidade não se constrói do dia para a noite. Eu posso, querido, te ativar numa unção, mas eu não posso transferir intimidade, porque intimidade é uma escolha diária, que se constrói com santificação, que se constrói com escolha diária. Eu posso te ativar numa unção, mas isso não te dá óleo, porque o óleo ele é construído na intimidade. O óleo é gerado na intimidade. Que você seja renovado, que você seja motivado a buscar Deus todos os dias e acumular óleo na lamparina. Em nome de Jesus. Eu declaro que a sua lamparina vai fumegar com o fogo do Espírito Santo e vai carregar óleo, não só para você, mas para transbordar e motivar pessoas a também gerar óleo e acumular óleo. E eu quero declarar hoje sobre a sua vida, o óleo, queridos, não vem de transferência de unção. O óleo, esse óleo de intimidade, ele vem por uma construção diária, ele vem por uma construção permanente, ele vem por um processo árduo que é construído dia após dia, através da presença, através da submissão, que você se entrega ao Espírito Santo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. Então a gente está vendo que a promessa em Joel 2:28 é: o meu espírito, que antes só vinha sobre reis, juízes, o meu Espírito Santo, que só antes era determinado, era limitado para um fim, agora ele vai vir sobre todos. E logo que ele vier sobre todos, vocês vão viver grande manifestação de sinais, maravilhas, um grande mover. Mas quando esse tempo chegar, vocês também estão perto do fim. É isso que o texto de Joel 2:28 está falando para a gente. Eu estou agora em Joel, capítulo 2:32. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, aleluia, será salvo. Todo aquele que invocar que Jesus Cristo é a porta, é o único e suficiente Salvador. Olha o que o texto vai dizer: será salvo. Pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Aleluia. Uau, que texto. Amém? Que texto sobrenatural. Então Joel 2, aqui no capítulo de Joel 2, está falando o que? De restituição. Aleluia. Está falando de restituir aquilo que o diabo te roubou. Restituir as promessas que foram perdidas. Restituir algo que foi usurpado de você. E depois que Deus restituir, Ele vai te encher do Espírito Santo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu quero continuar aqui com você hoje, tá? Quero continuar aqui com você hoje. Nós estamos hoje no episódio 3, falando sobre o Espírito Santo, e o texto aqui já nos incendiou. Gente, se tem um texto que vocês têm que grifar, é Joel 2:28, principalmente você que tem um chamado a ser avivalista. A promessa fatídica de que o Espírito Santo desceria é Joel 2:28, e aonde ela se cumpre em Atos 2 dos Apóstolos. Então, a promessa da descida do Espírito Santo, isso daqui acontece em Atos 2. Amém? Isso daqui acontece em Atos capítulo de número 2. Hoje eu quero trazer algo para vocês. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E não tem como nós vivermos o avivamento, ter óleo na lamparina, se nós não tivermos o Espírito Santo. Ontem eu falei um pouco ali no culto, no Fire Hub. E eu quero hoje dar continuidade. Então, como eu disse para vocês, uma vez que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, que antes caminhava ao nosso lado, nos influenciando de alguma maneira, agora ele tem uma força brutal, porque ele vem habitar dentro do nosso espírito. E por que ele vem habitar dentro do nosso espírito? Porque nós acabamos de entrar para a nova aliança.
E nós entramos para a nova aliança uma vez que nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de mim. O Espírito Santo passa a habitar dentro do meu espírito. E uma vez que o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim, eu recebo a unção interna, a unção da conversão. Essa unção da conversão é o empoderamento do Espírito Santo. Tá? É a influência do Espírito Santo agora dentro do meu espírito para fortalecer esse compartimento que acabou de nascer de novo, para que a minha alma e o meu caráter, para que a minha identidade, para que tudo aquilo que está desalinhado, porque o diabo passou uma vida inteira, né, influenciando aquele homem, aquela mulher, a ter uma identidade contrária a qual Deus predestinou. Então, agora o Espírito Santo está dentro dessa pessoa, influenciando ela a buscar a Deus, a se encher de Deus. E logo, essa pessoa é transformada de glória em glória. E por que essa pessoa é transformada de glória em glória? E eu quero explicar aqui para você. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, dentro do nosso espírito, que é o único lugar que o Espírito Santo pode fazer morada, nós começamos a viver e a manifestar essa unção interior. Então, essa unção interior te motiva a buscar mais a Deus, te motiva a louvar, te motiva a ter disciplina espiritual, te motiva a ter uma vida de oração, te motiva a ler a Bíblia, a acordar de madrugada, a ler, a querer pregações, a querer viver esse avivamento. Então, essa unção de dentro, ela não é para manifestação externa não, é uma unção para transformar o seu caráter. Porque, queridos, a unção para ter impacto externo, primeiro ela tem que ter um impacto interno. Então não tem como a gente querer ter uma influência externa sem antes Deus nos trabalhar dentro de nós, tá? E nos moldar. Então nós somos transformados de glória em glória. E o que é a glória? Quando nós buscamos o Senhor, nós tocamos na presença, nós tocamos na glória de Deus. E essa glória, de busca em busca, de processo em processo, transforma o que é o nosso caráter. Então, a principal área das nossas vidas que será transformada quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e de você é o caráter, é quem você é, certo? Então, a evidência que alguém realmente se converteu, está vivendo o evangelho genuíno, é a transformação dessa pessoa. A evidência, tá, de um avivamento genuíno não é, queridos, dons, não é cair no chão, é transformação de caráter. A evidência de um avivamento verdadeiro é quando o caráter de alguém que passou a vida toda mentindo, roubando, prostituindo, de repente muda da água para o vinho. Quero que você abra comigo agora em Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Aleluia. Abre comigo agora em Gálatas. Aleluia. Capítulo de número 5, verso de número 22. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz com o Espírito Santo? Gálatas, amém? Capítulo 5, verso de número 22. Amor, põe mesmo. Põe mais cafezinho para mim, por favor. Gálatas. Eu vou falar hoje sobre o fruto do Espírito. O fruto é um. Então imagina uma mexerica. Esse é o fruto do Espírito. Só que dentro desse fruto tem 9 características, tá? Ou 9 essências, vamos dizer assim. Acharam? Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Acharam ou não? Amém ou misericórdia? Glória a Jesus. Capítulo 22 e 23 a gente vai ler agora. Aleluia? Então vamos lá, se você puder, grife aí na sua Bíblia. Mas o Espírito, toda vez que você vê a palavra Espírito com letra maiúscula, nós estamos referindo à pessoa do Espírito Santo. Quando a palavra Espírito estiver em letra maiúscula, pode estar referindo ao teu espírito, né? O Espírito de Deus que foi soprado dentro de você, um compartimento espiritual, ou pode estar se referindo a um espírito imundo, a um espírito demoníaco, certo? Mas o Espírito produz esse fruto. Aí vamos lá. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O que significa isso? Significa que uma vez que o Espírito Santo ele vem habitar dentro de você, ele vai produzir este fruto. Ou seja, quando o Espírito vem morar dentro de você, você vai ser influenciado a manifestar. Isso aqui vai ser provocado dentro de você. O amor. São 9. A alegria.
a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. Então, por exemplo, as pessoas podem falar o que quiser de você, mas não existe, querido, questionamento para uma pessoa que antes era de um jeito e agora ela está de outro. Quando há uma transformação fatídica, não há lei, não há o que falar, não há o que dizer. Aleluia? Então, o fruto, ele é manifestado através do Espírito Santo, que agora habita dentro de você, está influenciando o teu espírito a transbordar o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele começa a ser gerado dentro de você naturalmente quando o Espírito Santo passa, tá, a governar o seu interior. Então, como que o fruto do Espírito ele vai brotar, ele vai transbordar para o reino da alma, para o reino da nossa mente, para o reino de tudo aquilo que nós somos, uma vez que o Espírito Santo ele assume o governo da sua vida. Então, vamos lá. Por que que nós precisamos do amor? A própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer que o maior dom de todos é o amor. Não adianta nada você ter profecia, você ter discernimento do Espírito, você ter variedade de línguas, se você não tiver o amor. Amém? Então o amor, o que é o amor? É uma decisão. O amor é uma decisão, tá? Presta atenção. Amar mesmo quando alguém não te dá retorno. Amar mesmo quando alguém não reconhece. Amar mesmo quando você não tem mérito nisso. Então amar é uma decisão, certo? Então, sem amor, tudo pode virar religiosidade. O amor, ele mantém o cristão limpo. O amor, ele mantém o cristão com o coração limpinho. Então, quando nós carregamos amor por almas, amor pelo reino, a gente não vai mais manifestar as obras da carne, porque o amor, ele é o contrário do ódio, da vingança, da dureza do coração. Por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque se você for cheio do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai estar transbordando sempre. E ainda que o mundo fale que você tem que ficar com raiva, o que vai sair de você é amor. Segunda essência do fruto, alegria. Aleluia. Você não precisa estar alegre porque isso aconteceu ou aquilo vai acontecer. A alegria, ela nasce do contentamento da presença de Deus sobre a sua vida. Queridos, eu sou alegre, eu sou feliz todos os dias. Porque eu não preciso de uma notícia, eu não preciso de um evento. A alegria do Senhor me renova todos os dias, porque ela está sendo transbordada todos os dias. Eu sou feliz porque eu orei na madrugada, eu sou feliz porque eu levantei, eu sou alegre. Então o que é alegria? É uma alegria que nasce da presença de Deus. Eu não preciso de circunstância. Só que no mundo, quando nós estamos debaixo das obras da carne, talvez você precisa de um evento para estar alegre. Você precisa de um evento para falar que está feliz. Mas quem está em Cristo está feliz todo o tempo, está alegre todo o tempo, está jubilando todo o tempo. Amém? Então a alegria nos protege contra a tristeza desse mundo. A alegria nos protege contra o desânimo. A alegria nos protege, queridos, contra o desânimo espiritual, contra a frieza espiritual. Então a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E você precisa começar a ser alegre com coisas pequenas. Aleluia! Mas você só vai conseguir manifestar essa alegria uma vez que o Espírito Santo está no governo do seu interior. E para isso você precisa alimentar o teu interior. Agora olha só, a terceira essência do fruto, a paz. Amém? Talvez você já esteve no mundo e tinha muita coisa, tinha dinheiro, tinha isso, e veio para a presença de Deus e não tem muita coisa daquilo de quando você estava lá no mundo. Só que hoje você tem paz. Você tem uma paz que excede todo o entendimento. Amém? A paz é um descanso da alma. A paz é um descanso interior. Queridos, talvez você estava no mundo, tinha muita coisa, mas não tinha paz, não dormia direito, vivia ansioso. Mas quando o fruto do Espírito está transbordando dentro de nós, você deita no travesseiro tranquilo. Você está aqui no seu estado emocional em paz. Porque pode ter problema, pode ter adversidade, mas você já entregou na mão do Senhor e você está descansando nele. E você lança toda a carga, todo o fardo sob o cuidado de Jesus. E você decide confiar. E essa é a paz que excede todo entendimento, mas só vai acontecer essa paz uma vez que o Espírito Santo governa o seu interior. Amém? A paz guarda a nossa mente, a paz guarda o nosso emocional, a paz guarda o nosso chamado, a paz guarda a nossa identidade. Amém?
Quem vive em paz, querido, certo? Quem vive em paz, vive em perfeita harmonia com a alma, com a mente, com as pessoas. Agora, quem vive sem paz, está todo o tempo em conflito, está todo o tempo ansioso, está todo o tempo pensando sobre isso, sobre aquilo. Está todo o tempo com a síndrome de perseguição, consigo mesmo, com os outros. Amém? Agora, presta atenção, eu amo esse quarto. E esse quarto aqui, queridos, se vocês me acham às vezes colérica, um pouquinho braba, você não tem noção de quem eu já fui. Amém? Às vezes eu tô na batalha espiritual, eu tô ali, ó, manto. Mas uma das coisas que Deus mais trabalhou em mim foi o quê? A paciência. Longanimidade. Repete aí comigo. Longanimidade, que é a paciência. A paciência. Você sabe o que é paciência? Olha só. Capacidade de suportar processos sem desistir. Paciência, capacidade de suportar processos sem desistir. Amém? Então, sem paciência, a gente abandona, a gente desiste, a gente começa, a gente não termina, certo? A gente larga o propósito no meio do caminho. Mas quando o fruto do Espírito começa a transbordar dentro de nós, uma das características que vai transbordar para o reino da nossa alma, vai começar a tocar no nosso caráter é o quê? Longanimidade, que é a mesma coisa que paciência. Às vezes tem pessoas difíceis que você tem que lidar, pessoas que não estão entendendo o seu chamado e você tem paciência, porque isso vem do fruto do Espírito Santo. Amém? Quinta essência do fruto, benignidade. Eu amo esse fruto. Benignidade é tratar bem as pessoas, é ser bondoso. Amém? É ter um coração acessível, é ser educado, é ser sensível, é ser amoroso. Benignidade, exercer bondade consigo mesmo, com os da sua casa, com o próximo. A benignidade revela a sua maturidade espiritual. Você poderia devolver com afronta, você poderia devolver com vingança, mas porque o Espírito Santo governa o teu interior, você devolve com benevolência, você devolve com benignidade, você decide tratar bem quem te tratou mal, você decide agir com benevolência quem você deveria levantar uma bandeira de vingança, porque agora você já não está mais debaixo do fruto da carne, das obras da carne, você está debaixo do governo do Espírito Santo, e o que está fluindo do teu interior para o reino da sua alma, tocando e transformando o teu caráter é a benignidade. Você escolhe tratar bem quem te trata mal, você escolhe andar mais uma milha, você escolhe dar outra face, você escolhe não revidar, você fala, não, o justo juiz, ele é o meu defensor, Jesus é o meu advogado, eu não vou me defender. E você ainda decide agir com benignidade. Aleluia. Esse é o quê? Benignidade é, presta atenção. Benignidade é tratar bem, é ter um coração acessível. Amém? É ser educado, é ser sensível. Agora, olha o sexto fruto. Bondade. Aleluia. Bondade. Bondade é escolher fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo, certo? A bondade mantém o cristão íntegro. Eu decido ser bom, eu decido ser certo, eu decido ser íntegro, eu decido ser verdadeiro, eu decido exercer a bondade, eu decido, amém? Glória a Jesus. Então isso só vai acontecer uma vez que o Espírito Santo de Deus, ele vai te influenciar. Queridos, essa bondade, então benignidade, você decide tratar bem. A bondade, você escolhe fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. A bondade é sobre a integridade do coração. Agora olha só, fidelidade, sétima essência do fruto. A fidelidade, o que é a fidelidade? A fidelidade é a sua permanência, a sua aliança, a sua constância. É quando você confia em Deus aquilo que só Ele pode resolver. É quando você decide descansar no Senhor. É quando você decide permanecer mesmo quando tudo está dizendo contra.
É mesmo quando o diabo vem e fala, olha, o seu Deus te desamparou, o seu Deus esqueceu de você, mas você fala, eu sei que ele vive, ele é o meu redentor. Eu não saio da posição porque você está me afrontando, Satanás. Eu conheço o Deus a qual eu tenho servido, eu conheço o Deus a qual eu tenho crido, amém? Fidelidade, constância, permanência, aliança. E no dia mau, o diabo vai falar, cadê o seu Deus? Cadê essa promessa que não se cumpre nunca? Ele não te prometeu, ele está tardando demais em realizar. Mas nesse dia, se o Espírito Santo estiver debaixo, se o Espírito Santo estiver governando o seu interior, se for de fato o Espírito Santo que está aí dentro, você vai transbordar o fruto do Espírito e vai fluir fidelidade, aonde você vai falar, arreda Satanás. Ainda que a figueira não floresça, eu permaneço. Ainda que a figueira não dê fruto, eu continuo. Ainda que eu demore viver as promessas, ainda que eu não viva as promessas, eu permanecerei fiel. Eu vou seguir o meu Deus. Eu não arredo, eu não saio da presença. Passei já diversas vezes aonde tudo falava, cadê seu Deus? Essa promessa nunca vai se cumprir. Eu falava, diabo, ainda que a figueira não floresça, eu decidi entrar no time de Deus. Eu decidi ser uma artilheira do Senhor. Ganhando, perdendo, florescendo ou não florescendo. Eu não saio da onde Deus me estabeleceu. Porque eu não vivo de promessa. Eu vivo porque eu decidi ser filha. Eu decidi ser fiel. Eu decidi me submeter ao governo de Cristo. E eu permaneço, eu continuo. Então, você só vai conseguir viver isso se o fruto do Espírito estiver fluindo dentro de você. Aleluia. Então, o que é fidelidade? Tá? É quando você se submete, você permanece. Deus confia grandes responsabilidades apenas aos seus amigos. E Deus vai te provar no pouco para poder te colocar no muito. Eu vou dar uma pregação na nossa conferência que Deus já me deu ela. Deus só leva os seus amigos para Moriá. Deus só convida os seus amigos para Moriá. Moriá é o monte do sacrifício onde Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado. Então Deus só chama para Moriá quem ele sabe que pode contar com fidelidade. Deus só chama para Moriá quem é fiel, quem é amigo, quem caminha com ele. Porque em Moriá você vai ser provado. Em Moriá, o seu caráter vai ser testado. Em Moriá, o diabo vai ter que ver o óleo escorrer, o óleo da fidelidade descer, Deus só leva seus amigos para Moriá. Porque quem não é amigo não suporta, não vai aguentar entregar o Isaac, vai arredar, vai ser covarde. Mas se você tiver o fruto do Espírito, se você tiver um relacionamento genuíno com o Senhor, se for o Espírito Santo mesmo que de fato governa o seu interior, você não só vai dar o Isaac, mas você vai crer, como dizem Hebreus, que das cinzas o Senhor pode ressuscitar o Isaac que você acabou de entregar. E se essa não for a vontade de Deus, o Senhor pode te dar outro Isaac. Pegou ou não? Aleluia. Será que se Deus te levar para Moriá, você passa no teste? Porque o Moriá é um monte de transição para viver uma expansão. Mas só passa por Moriá quem é fiel. Aleluia. 8ª característica do fruto. Força. Amém? Vamos lá. Mansidão. E o que é mansidão? O apóstolo é muito manso. Eu acho ele muito manso. Amém? Deus tem hora que me dá uma mansidão e eu falo, não é eu não, aqui é o Espírito Santo puro, porque se fosse eu já tinha levantado a espada, eu sou brava. Mas tem hora que eu falo assim, estou anestesiado, o Espírito Santo está aqui comigo. Aleluia, eu não estou querendo matar ninguém, está tudo sob controle. Mansidão. Quando você tem força de controle. Você consegue se controlar numa situação que era para você se irar. Você consegue se controlar numa situação que era para você ir lá e bater. Você consegue se controlar numa circunstância que era para você surtar. Vem um controle sobrenatural e você consegue ser manso. Você consegue exercer mansidão. A mansidão é quando você impede explosões emocionais. Amém?
A mansidão é quando o Espírito Santo te dá graça. O Espírito Santo te dá graça para não matar. O Espírito Santo te dá graça para não explodir. O Espírito Santo te dá graça para pensar mais uma vez, mais duas, antes de ir lá. O Espírito Santo te faz esperar 3 dias para fazer um alinhamento. Amberecandassuia. Presta atenção, mansidão é uma característica do fruto do Espírito. E quando eu tenho mansidão, no dia que é para mim mirar, no dia que é para mim ficar raivosa, no dia que é para mim atacar, o Espírito Santo, ele me freia. Ele fala, você quer ir, mas você não vai. Porque quem governa aqui, o seu interior sou eu. E porque você se submeteu a mim, você fica aqui. Cala sua boca, Larissa. Fica quietinha. Pensa 3 dias. E aí você faz um alinhamento com essa pessoa. Você não vai agora, não. Você vai ficar quietinha. Mansidão. Domínio sobre a circunstância. Mas a gente só vai conseguir viver isso se houver mesmo o Espírito Santo influenciando o nosso espírito. Amém? A mansidão vai impedir explosões emocionais. A mansidão vai impedir decisões precipitadas. E nós precisamos de ser mansos, porque muitas vezes nós queremos tomar decisões sem orar. Nós queremos tomar decisões porque nós estamos com raiva. Nós queremos... Deixa eu contar aqui para vocês. Uma vez que eu vi o Espírito Santo me usando com mansidão. Uma experiência. Quando eu comecei meu ministério. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. O dia que você começar a cuidar de almas, se o seu ego não morrer, se a sua vaidade não morrer, você não aguenta. Porque o diabo vai usar pessoas dentro do ministério contra você mesmo. E você tem que ter um coração perdoador. Porque se você não tiver um coração perdoador, você quer arrancar a espada e você pode ferir ainda mais. Amém? Então, assim que eu comecei meu ministério, eu acho que eu já tinha 1 ano de ministério, eu lembro que 2 ovelhas minhas, 2 que eram dominadas pelo espírito de fofoca, uma delas levantou que eu era uma falsa profeta, certo? E a outra, achando que ia ganhar crédito comigo, veio e contou o que a outra falou, certo? E aí eu tinha uma escolha. Ou eu dava o mérito para uma, as escolhas que eu tinha, e expulsava a outra, ou expulsava ambas, ou corrigia as 2. Mas nesse momento em que eu fiquei sabendo disso, que uma falou, e que ela falou, e que ela disse, nananá, e começou uma a falar contra a outra, e aquele brigueiro, e aquela falação, eu fui orar, porque quem me governa é o Espírito Santo. E eu falei, Espírito Santo, o que eu devo fazer? O Espírito Santo disse, anda mais 1 milha, perdoa, e diz para elas que você não abre mão nem de uma e nem de outra. E que é para elas fazer as pazes e continuar. Porque se qualquer uma delas sair, elas vão morrer espiritualmente, porque aqui não há um lugar que possa nutrir elas espiritualmente. Então, nesse momento, queridos, você tem que exercer mansidão. Talvez o meu eu, a minha alma, quer ir lá e falar, por que você falou isso de mim? Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se você falou, se você não falou, tá perdoada. O que me importa é a sua alma. Eu não abro mão da sua vida porque eu te amo. E eu quero que você permaneça. Perdoa a fulana. Faz as pazes. Eu não abro mão da sua vida. Você não sai do ministério. E acabou. Fui na outra, falei a mesma coisa. Olha, independente do que aconteceu, tá perdoada. Perdoa a cicrana. Tá tudo certo. Vamos andar mais 1 milha. Vamos continuar. Não abro mão das 2. Mansidão. Mas se eu não tenho mansidão, eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Porque mansidão é quando eu tenho controle e governo da circunstância. Eu consigo ver o que é mais importante. O que é mais importante não é o que estão falando de mim. Porque, queridos, a partir do momento que eu estou buscando Jesus como meu único e suficiente Salvador e eu estou fazendo a vontade dele, eu vou ser perseguida, eu vou ser caluniada. Então, se mais um ou menos um falar de mim, não importa. O que importa é o quê? São as almas que estão sendo transformadas por Jesus Cristo através da minha vida. O que importa é o trabalho que eu estou fazendo. Então, se toda vez eu pego o meu ego, eu pego o meu eu, coloco na frente, eu mato ovelha, eu mato pessoas. Então eu tenho que falar, olha, se falou, se não falou, eu tenho fruto. Isso aí não importa.
Preciso que você continue na presença, que você continue buscando Jesus. Eu não abro mão de você. Se alguém que você evangeliza, se alguém que você discipula, fala mal de você, você continua? Você perdoa, você anda mais uma milha? Você passa a borracha por cima? Ou você lança a toalha e fala, não conta mais não. Falou que eu sou uma falsa profeta, falou que eu sou isso e aquilo. Porque se você fizer isso, sinto muito, você vai deixar muitas pessoas para trás. Amém? Aleluia. Então a oitava essência do fruto do Espírito é a mansidão. Agora, para mim uma das mais importantes é o amor. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Eu falei até agora para você aqui, ó. Vamos ler aqui na Bíblia, ó. Eu falei para você aqui, ó. Amor, alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Agora, o domínio próprio. Amém? E eu vou falar a chave do domínio próprio. O Espírito Santo, ele precisa estar dentro de você, manifestando o fruto dele. Mas para você conseguir exercer a essência do domínio próprio, você precisa mortificar a sua carne e a sua alma. Aleluia? Domínio próprio, oh fruto maravilhoso. Domínio próprio é a capacidade de dizer não para o desejo da sua alma. Domínio próprio é a capacidade de dizer não para todo desejo desalinhado, desordenado, que não vem da vontade de Deus. Então, sem domínio próprio, quem governa é a sua alma. Sem domínio próprio, quem governa é quem? É o pecado. Então, quando o Espírito Santo, ele vem com a unção da conversão dentro de mim, e eu começo a alimentar esse compartimento espiritual, o Espírito Santo, ele ganha autoridade, autonomia, e ele passa a ser o que? O governante da minha vida, porque o meu espírito se submeteu, está sendo todos os dias nutrida da presença de Deus. Uma vez que eu sou nutrida da presença de Deus, o fruto do Espírito se manifesta, e o fruto do Espírito que tem mansidão, alegria, vai gerar o que? O domínio próprio também. E o domínio próprio é a capacidade que eu tenho de falar não. A capacidade que eu tenho de resistir o diabo. A capacidade que eu tenho de falar, eu não faço mais isso. Eu não faço não porque eu não quero, porque a minha carne quer. Eu não faço porque eu tenho consciência de que isso daqui desagrada a Deus. E eu escolhi obedecer a Deus, santificar o meu corpo e viver esse processo de santificação todos os dias. Amém? Então, com o domínio próprio, quem reina é o Espírito Santo dentro do nosso espírito. Então, logo, quem assume o governo da nossa vida, do nosso ser tricotômico, é o Espírito, tá? Que está sendo totalmente transbordado pelo fruto do Espírito, certo? Então, o fruto do Espírito, queridos, ele vai impactar diretamente no nosso caráter, nas nossas condutas, no nosso dia a dia, naquilo que você fala. Antes você ia lá, revidava, xingava, brigava. Agora o Espírito Santo fala bem assim pra você. Vai lá e pede perdão. Mas Espírito Santo, é fulano que tá errado. Mas vai lá, pede perdão, anda mais uma milha e diz ainda pra essa pessoa que você ama ela. Isso é ser cristão. É difícil ser crente. É difícil, queridos. Porque é difícil. E eu vou falar uma coisa pra você. Quantas vezes o Espírito Santo me fez ofertar em vida de pessoas que eu não gostava, mas eu sou obediente. Eu tenho uma obediência radical. Eu falo, poxa, Jesus. E por que Jesus faz isso? Para testar meu coração. Filha, é fácil ofertar na vida de quem você gosta. Vamos ver se você tem coragem de ofertar na vida de pessoas que já te fizeram mal, pessoas que já falaram mal de você, vamos ver se você tem coragem. Vamos ver se você realmente carrega amor no seu coração. Queridos, e eu quero que você entenda, o ato de obediência é o que o Espírito Santo espera de cada um de nós. Então eu tenho uma obediência radical. E o apóstolo, né amor? O apóstolo já viu fazer demais isso. Não, o Espírito Santo está pedindo, tem que fazer. E eu faço logo. Amém? É muito fácil eu ofertar na vida de quem você ama. Quero ver você ofertar na vida de quem talvez te caluniou, falou mal de você, quem te perseguiu. É difícil. É difícil. Porque, por mais que o seu ego morreu, ainda existe, mas Deus, isso é justo? E Deus não está falando sobre justiça, Ele está falando, eu quero ver o que sai de você. Eu quero ver se realmente é o Espírito Santo que está aí dentro. Aleluia. Vocês têm um tempinho só para mim passar aqui as obras da carne, para amanhã nós entrarmos em outra coisa? Então, queridos, conclusão aqui.
por causa dessa unção interna, agora, o fruto do Espírito, ele começa a impactar o meu caráter, ele começa a transformar a minha alma. E isso vai remeter o quê? Nas minhas atitudes, nas minhas condutas do dia a dia. Por isso que eu falo que o teu lifestyle, o teu estilo de vida, ele tem que impactar muito mais que uma pregação sem ação. Então, não adianta você pregar e não viver, você precisa viver ao ponto da pessoa falar, prega pra mim, porque eu sinto Deus na sua vida, eu sinto Deus em você. Será que você pode pregar pra mim quando você tem cheiro de Cristo, quando você carrega o cheiro do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito transborda, porque o Espírito Santo governa o teu ser tricotômico, porque o Espírito Santo influencia e você transborda desse óleo. A pessoa vai falar assim, olha, eu reconheço que há algo diferente sobre ti, eu reconheço que há algo que eu não sei o que é, mas eu tenho fome disso que você carrega. Será que você pode ministrar sobre mim? Será que você pode pregar para mim? E a pessoa, ela vai provocar em você a pregação, porque ela reconhece um estilo de vida diferenciado dos outros. Aleluia? Então, o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito Santo vai começar a transbordar dentro de nós, uma vez que nós caminhamos com o Espírito Santo e nós alimentamos esse compartimento espiritual, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Aleluia? Eu quero que você abra comigo agora. Está em Gálatas 19, 21. Vou falar um pouquinho da obra da carne. Aleluia? Olha só. Gálatas, capítulo 19. Aleluia, glória a Jesus. Perdão, capítulo 5, tá? É um pouco antes. É 2 versículos antes. Gálatas, capítulo 5, verso de número 19. Acharam? Só mais 10 minutinhos de live. Você aguenta aqui comigo? Aleluia, então vem aqui. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Vamos lá agora. Imoralidade sexual, pornografia, fornicação, um povo que tem uma vida sexual com outro, homossexualidade, lesbianismo, e assim uma diversidade. Quando fala em moralidade sexual, está falando de uma diversidade, tá? De práticas. Impureza. Impureza pode ser impureza na mente, impureza nos olhos. Sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva porque não tem mansidão, ambições egoístas, dissensões são facções, grupos de briga, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a estes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas, grifa aí, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Quem pratica essas coisas vai para o inferno. Queridos, eu e você hoje, que estamos convertidos, nós não lidamos mais com esse tipo de pecado. Se você está num processo, provavelmente você é um novo convertido ou você se posicionou agora. Mas uma vez que nós estamos andando debaixo de uma atmosfera genuína, essas obras da carne, elas é a primeira coisa que Deus vai curar, vai tratar e vai arrancar, é o que você vai abandonar. Mas você não vai deixar de ser pecador, você não vai deixar de se irar, de talvez ter um julgamento, mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã quando você ora e você fala, Jesus, me perdoa. E ali o boleto é pago, aleluia. Então a gente está vendo aqui que uma vez que o Espírito Santo não habita dentro de uma pessoa, quem governa são essas coisas, são esses pecados, amém? Então as obras da carne, elas vão ter influência, elas vão ter poder sobre uma pessoa, uma vez que o Espírito Santo não está ali dentro. E eu vou falar uma coisa para você, é muito difícil vencer o pecado sem o Espírito Santo dentro de nós. É muito difícil vencer o pecado sem o Espírito Santo, de fato, vir habitar dentro do teu espírito. Porque se o Espírito Santo não estiver dentro do seu compartimento espiritual, você não tem força para falar não para o pecado. Você não tem força para falar não para a alma. Porque a tua alma, o teu corpo passou uma vida inteira ansiando o pecado, vivendo o pecado, sendo manipulado por Satanás. Então você de fato precisa do Espírito Santo dentro do seu compartimento espiritual
para conseguir vencer a obra da carne. E só se vence a obra da carne uma vez que o fruto do Espírito começa a ser gerado e transbordado. Então, quando você se converte genuinamente, o Espírito Santo vem a viver dentro de você. E aí a glória de Deus, ela começa a transbordar. Então, eu sempre gosto de dizer assim, imagina um copo grande dentro de um outro, maior ainda, só que esse outro, o segundo, ele é mais raso. Quando esse grande transborda, é porque o nosso espírito está sendo cheio de Deus. A nível de transbordar para o reino da alma, que é o segundo copo, que ele é mais raso. E quando esse segundo copo, que é a alma, ela transborda da glória de Deus, o nosso corpo começa a ser tocado. E nós somos transformados de glória em glória. Então não tem como o meu corpo e a minha alma serem transformados se eu não sou cheio no Espírito. Se eu não sou cheia no Espírito. O Espírito Santo, ele precisa provocar em mim uma busca avassaladora. O fruto do Espírito Santo precisa transbordar para que o meu caráter seja forjado, para que eu renuncie o pecado, para que eu consiga falar não para as obras da carne. Amém? Então aqui, o livro de Gálatas, essa passagem de Gálatas está dizendo, olha, prestem atenção, prostituição, vida sexual, né? Em troca de algo, em troca de dinheiro. Só que hoje em dia existe muita prostituição de mulheres que, às vezes tem meninas, homens, namorando só para ir para um restaurante, só para andar num carro melhor. Você está vendendo, às vezes, a sua juventude para alguém que você nem quer estar, para você ter uma vida melhor. Você não vai trabalhar, não. Isso também é uma forma de prostituição. E não só mulheres, mas homens também, certo? Impureza, queridos, impureza são pensamentos, desejos impuros, práticas sujas, desde corrupção, desde pensamentos, desde julgamentos, certo? Então a impureza, ela corrói a mente, ela enfraquece a nossa sensibilidade espiritual. Aleluia. Estou trazendo aqui vários pecados, tá? Lascívia, desejo descontrolado, uma pessoa desregrada, uma pessoa, queridos, que a carne dela governa. Idolatria, tudo ocupa o lugar de Deus. Essa pessoa não consegue estabelecer Deus como primeiro. Tudo ocupa, o dinheiro ocupa, a vida, né? O namorado, a namorada, o pai, a mãe. Qualquer coisa ocupa o lugar de Deus. Idolatria. Às vezes você pensa, idolatria é uma imagem. Queridos, a idolatria moderna dos dias atuais é talvez a rede social que você prioriza muito mais do que buscar Deus. É talvez estar com um amigo do que passar tempo com o Espírito Santo. Isso é idolatria. Por que você dá tanta atenção para pessoas e não consegue dar essa atenção para o reino de Deus? Então eu falo para você, o reino de Deus não é mais importante. A presença de Deus não é mais importante. Nós precisamos colocar Jesus como primícia para que o Espírito Santo venha exercer domínio próprio dentro de nós sobre todas as coisas. Feitiçaria. Feitiçaria, queridos, muitas vezes você fala assim, mas eu não pratiquei feitiçaria, mas feitiçaria é manipulação. Então se você é uma pessoa que, quando você não era convertida, porque eu creio que você já não vive mais nisso, todo tipo de manipulação é feitiçaria. Então manipulação, feitiçaria não é só você ter ido no terreiro, ter lido as cartas, ter feito isso, aquilo. Feitiçaria é manipulação. Aleluia. Então feitiçaria é toda tentativa de controlar situações de forma espiritual. Então, se você exerce um cargo espiritual e já tentou usar aquilo que você tem para influenciar algo para o seu bem, para o seu benefício, sem estar visando o reino de Deus, você está usando talvez a autoridade espiritual que você tem, isso é feitiçaria. Amém? Envolve manipulação, envolve domínio, envolve controle. Aqui fala, né, facções, divisões, inimizades, ódio, ressentimento guardado, porfias, brigas constantes, necessidade de vencer discussões, facções, quando se levanta grupinhos falando mal, às vezes da igreja, falando mal dos pastores. Ciúmes. Ciúmes é quando você é inseguro sobre o seu relacionamento com a amizade, sobre o seu relacionamento, às vezes até, sobre quem você é dentro de uma igreja, dentro do corpo de Cristo. É ciúme de tudo, é toda hora uma competição. Iras, explosões emocionais, discórdias, criação de divisão, dissensões, espírito de oposição, sempre discorda, sempre rebelde, sempre questiona tudo. Geralmente quem vive nessas dissensões e facções são pessoas rebeldes. E eu vou dizer uma coisa para você.
se você não convidar o Espírito Santo para viver dentro de você, e se você não alimentar o seu compartimento espiritual, você vai andar debaixo de rebeldia, e rebeldia é igual feitiçaria. Amém? Inveja. Inveja é tristeza com o crescimento do outro, é tristeza com a aquisição do outro. Você acha que o outro não é merecedor daquilo que você acha que era você para estar vivendo aquilo. Queridos, para mim toda pessoa que sente inveja é uma pessoa que não tem identidade. Porque o dia que você tiver identidade, você vai entender que o que Deus tem para você pode ser muito melhor que aquilo, e você vai celebrar com a conquista das pessoas, você vai celebrar com a ascensão das pessoas, e você vai querer viver o seu time, o seu tempo com Deus, e você não vai querer acelerar processos porque o outro está conquistando, porque você entende que cada um está vivendo uma temporada, uma jornada e uma colheita com Deus. Amém? Então, para mim, uma pessoa invejosa é uma pessoa que ela não tem sua identidade estabelecida e definida. Uma pessoa, queridos, que deseja ter a vida do outro é porque ela ainda não entendeu o seu propósito. Porque o dia que você entender o seu propósito, você vai entender que você não vai conseguir ser igual a ninguém. Porque quando você entender para o que você veio, para o que Deus te criou, você começar a viver o seu chamado, você vai entender que você nunca vai conseguir ser como ninguém ou falar como fulano, porque quando você tem identidade ativada, vem autenticidade. Né? Tem muita gente que fala assim, apóstolo, eu acho que essa pessoa que era sua aluna fala igual a você. Essa pessoa estava num podcast e fala muito parecido com a senhora. Eu não falo parecido com ninguém, porque eu sou autêntica. Mas às vezes vocês, de tanto me escutar, acabam pegando um jeitinho ou outro. Vocês não estão copiando, mas vocês estão sendo o quê? Confrontados, moldados. Mas com o tempo Deus vai começar a estabelecer a identidade de vocês. O jeito de vocês falar, o jeito de vocês ministrarem. Amém? Glória a Jesus. Vamos aqui ó, outra obra da carne, bebedeiras. Bebedeiras. Queridos, eu quero que você entenda que aquilo que você não controla vai te consumir. Qualquer tipo de vício em pornografia. A igreja de hoje não fala, o crente não pode nada, mas come que é uma beleza, glutão, espírito de glutonaria. O espírito da glutonaria é um espírito que se opõe à vida espiritual, porque um corpo cansado, um corpo obeso, um corpo pesado, ele não consegue buscar Jesus na sua plenitude. Você não consegue desenvolver uma performance porque nós estamos dentro de um corpo e esse corpo é limitado. Se o seu corpo está cansado, você não consegue render na oração. Se o seu corpo está fadigado, você não consegue ter cognição para orar, para ler a Bíblia. Então, queridos, o povo que é glutão é um povo obeso, é um povo cansado, é um povo cheio de enfermidade. O crente não faz isso, não faz aquilo e come que é uma beleza. Eu repreendo isso hoje da tua vida. Se você não consegue controlar o que você come, você vai controlar mais alguma coisa na sua vida? Se você não consegue controlar as horas que você vai comer, se você é dominado por um prato, por um doce, você não consegue dominar nada. Porque se você não consegue dominar o mínimo, requenamanta saia. Então hoje eu vejo que a igreja não fala sobre glutonaria. E glutonaria, queridos, nem todo glutão é obeso. Tem gente que é uma pessoa que come com os olhos. Porque tem às vezes o arquétipo magro. Queima muita caloria, não consegue engordar. E come, e se farta. E não precisava comer desse jeito. Glutão, ok. Não é porque é magro que vai ter uma performance, vai ter saúde. Tem muitos magros, queridos, que comem demais, ficam cansados, corpo pesado, enfermo. Então eu quero dizer algo para você, cuidado. Por isso que é tão importante o cristão jejuar. Quando você jejua, você passa a ter domínio próprio sobre as coisas. Aleluia? Então, cuida dessa parte. Glutonaria. Qualquer tipo de vício desregrado. Compras compulsivas. Sabia que esse negócio de você comprar sem precisar é um abismo na sua alma? Porque tem aí uma obra da carne reinando. Uma necessidade de preenchimento que só vem com Jesus, não vem com coisas. Só vem com Jesus, não vem com pessoas.
Só vem com Jesus, não vem de uma amizade. Só vem com Jesus, queridos. Eu preciso dizer para você, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, ele é o único que vai conseguir não só curar as feridas através do sangue do Cordeiro, mas suprir a sua necessidade de pessoas, suprir a sua necessidade de aprovação, suprir toda a necessidade. Enquanto você não permitir que o Espírito Santo te livre de toda a obra da carne e estabeleça o fruto dele dentro de você, você não vai conseguir ter uma alma restaurada. Então você precisa ser cheio no compartimento espiritual. O Espírito Santo precisa morar dentro do seu compartimento espiritual, transbordar a glória, a presença, o fruto do Espírito, para que o reino da alma seja transformado, para que o seu corpo seja edificado e para que você venha ter um caráter transformado de glória em glória. Aleluia. Então vocês conseguem entender a importância do Espírito Santo habitando dentro de nós e sendo alimentado todos os dias. Ontem eu estava pregando no Fire Hub Jundiaí e eu dizia assim: você vai num culto, talvez uma única vez na semana numa célula, se alimenta de 3, 4 versículos que eu pedi para você abrir. Você acha que isso é suficiente? Você acha que isso te dá força espiritual o suficiente para resistir ao diabo, para enfrentar uma batalha espiritual? De jeito nenhum. Você acha que ir na igreja uma vez por semana te habilita para o campo de batalha? Você acha que ir, se alimentar, buscar Deus uma só vez por semana te enche, ativa a sua identidade? De jeito nenhum. O dia que você entender que o Espírito Santo vive dentro do teu espírito e ele quer que você se alimente da presença, mas para o Espírito Santo continuar queimando, você precisa jogar lenha. Queridos, o óleo do Espírito Santo, o óleo da minha lamparina, ela só jorra, ela só fumega fogo, que é o Espírito Santo, uma vez que eu jogo lenha. E a lenha é oração, a lenha é jejum, a lenha é renúncia, a lenha é minha entrega, a lenha é minha submissão, a lenha é minha obediência, a lenha é o que eu faço e me alimento todos os dias. E eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, que a partir de hoje, uma fome muito maior da que a que você carrega, ela vem sobre o teu espírito. Fale assim comigo. Fala: Espírito Santo, eu quero mais da tua presença. Fala: Espírito Santo, eu estou com fome de Deus. Fala: Espírito Santo, eu entrego o domínio da minha vida nas tuas mãos. Fala: Espírito Santo, é você quem governa o meu espírito. E é o meu espírito que governa a minha alma. É o meu espírito que governa o meu corpo. É você, Espírito Santo, que governa a minha vida. Já não sou mais eu, já não é mais o meu querer, mas é a tua plena e doce vontade. Fala assim: eu me submeto à voz do Espírito Santo. Fala assim. Fala: eu me submeto a uma obediência radical. Fala: eu me submeto a fazer a vontade de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, manifesta o teu fruto dentro do meu espírito. Fala agora. Fala: Espírito Santo, manifesta o teu fruto dentro do meu espírito. Fala: Espírito Santo, transborda do teu fruto para o reino da alma. Fala: Espírito Santo, transborda do teu fruto para o reino do meu corpo. Fala: Espírito Santo, transborda do teu fruto e transforma o meu caráter. Fala: Espírito Santo, eu submeto o meu caráter às tuas mãos. Eu submeto o meu corpo nas tuas mãos. Eu submeto a minha alma nas tuas mãos, para que você me trate, me cure, me transforme, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu passei um pouquinho hoje do horário, me perdoem, mas eu precisava finalizar essa parte, episódio número 3, falando sobre o Espírito Santo. Amanhã o que eu vou falar é muito poderoso, tá? Eu te espero na nossa live, no nosso devocional, na nossa oração da madrugada, em nome do Senhor Jesus. Beijo, um ótimo domingo para todos vocês.